Olá, pessoal, boa noite. Já estamos de volta outra vez. Tivemos uns probleminhas técnicos e agora vamos dar início à nossa live. Deixa primeiro eu chamar o nosso convidado de hoje. Depoimento de um enfermeiro mexicano que está trabalhando nos Estados Unidos 100% com a assessoria do Tenash Group. Ele vai compartilhar com a gente, né, sua rotina nessa adaptação inicial nesse novo país e com certeza tem bastante coisa legal para poder compartilhar conosco. Peço só um pouquinho da paciência de vocês que estamos aguardando a entrada do nosso colega Raul Gaetan, ok? Deixa eu mandar uma mensagem para ele no direct para ver por que está demorando. E agora vamos aguardar um pouquinho até que o Raul conecte. Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Boa noite, Maria, Leandro, Oscar. Somos um pouquinho da paciência de vocês para que o nosso convidado entre na nossa live. Espero que agora ele consiga. Olá, Raul, estou vendo você aqui. Você está entre os nossos participantes, Raul. Você é nosso convidado. Entre na reunião. Já te convidei. Você recebeu o convite? Não, você está assistindo a live. Você não está participando, Raul. Não pode ver a câmera? Está com algum problema no seu celular? Ó, eu vou cancelar e vou convidar você outra vez. Fica de olho aí no teu direct. Olha para a sua tela, Raul, se você não conseguir ver no direct, na sua tela tem um símbolozinho de câmera. É só você clicar e você já entra. Conseguiu? Eu. My God. Sua câmera está ativada? Porque eu não estou te Você vendo. pode escutar? Você pode escutar-me? Posso escutar. Você está me vendo? Mas você pode ver? Não, eu não estou vendo você, mas você está me vendo? Não, eu não posso vê-la. Não, não está me vendo? Gente, alguém me dá um Não. feedback aí na live que está assistindo, vê se vocês conseguem ver tanto a minha imagem quanto a imagem do Raul. Luciana já respondeu aqui que está te vendo, Raul. Está conseguindo me ver também, Luciana? Não, eu não posso. Raul, Estou tentando. A Mas... Luciana comunicou aqui no chat que está Uhum. conseguindo ver nós dois. Se eles estão vendo a gente, está ótimo. Eu não posso ver nela. Eu não sei o que fiz. É muito complicado isso. Para mim, muita tecnologia. Quase não uso este aplicativo, não. Não tem Eu problema, estou, nosso mundo digital às vezes complica um pouquinho mesmo. O importante é mas que eles estejam conseguindo ver nós dois e estejam nos escutando, ok? você me escuta? Escuto bem. Tudo bem? Tudo bem, me escuta bem também? Eu escuto. Beleza, então chega de enrolação e vamos começar a nossa live de hoje, beleza? Beleza. Ok, então vamos lá. Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje à noite temos o prazer de ter conosco o Raul Gaetan, que é nosso enfermeiro, assessorado 100% Nest Group, um amigo muito querido de trabalho e que chegou agora, né, nos Estados Unidos, está aí há alguns meses já nos Estados Unidos
e vai compartilhar com a gente hoje sobre a sua rotina inicial no novo país. Como foi a sua adaptação? O Raul levou o filho dele, também vai falar um pouquinho sobre essa transição familiar. E, bom, compartilhar com a gente bastante informação legal, animando vocês aí que nos escutam, né, que nos veem, e trazendo para vocês essa realidade um pouquinho mais de perto, né? Porque muitos enfermeiros ainda duvidam que isso é possível. E é totalmente possível. Raul está aí para poder comprovar para todos vocês como isso é possível e como isso é maravilhoso, né? Um enfermeiro conquistando uma vaga, né, no espaço internacional. Gente, eu tenho uma lista de perguntas que vocês me enviaram para poder perguntar para o Raul, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, no chatzinho aí da própria live, podem mandando as perguntas de vocês que o Raul vai respondendo, tá? Raul é mexicano, porém fala português. Se por acaso se enrolar um pouquinho com o idioma, não tem problema, que eu ajudo ele a fazer a tradução, ok? E nós também temos, né, hoje a presença de alguns colegas hispanohablantes, ou seja, dos países que falam espanhol. Então, se nós falarmos um pouquinho de espanhol, vocês nos desculpem, mas a gente quer levar informação para todo mundo. Obviamente, a live hoje é mais direcionada para os brasileiros. Mas se os nossos colegas da Argentina, Venezuela, Chile, etc., estiverem conosco, também terão essa abertura para poder fazer suas perguntas diretamente para o Raul. Então, aos nossos colegas que não falam português, sejam todos muito bem-vindos. Temos hoje Raúl Gaitán com nós para poder falar um pouquinho em relação a sua prática profissional em los Estados Unidos e nesses meses iniciais. Todos bem-vindos, todos muito bem-vindos. Raul, vou pedir para que você se apresente, tá? Rapidamente, porque nós temos aí mais ou menos 1 hora de live para não ficar muito cansativo também, né? Então, faça uma breve introdução sobre quem é você. Muita gente não te conhece ainda, né? Se puder fazer em português e em espanhol, tranquilo, Raul. Seja muito bem-vindo e, né, de antemão, te agradeço a generosidade de estar conosco aqui também hoje, né? Cedendo um pouquinho do seu tempinho para poder compartilhar sua rotina com a gente. Bom, vamos lá, Raul, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, galera. Eu sou Raul, eu sou do México, eu sou enfermeiro registrado nos Estados Unidos. Eu tenho 47 anos, eu tenho um filho que vive comigo, e eu estou agora fazendo minha transição para os Estados Unidos. Eu sou isso que está. Eu não sei se vocês possam ver pela câmera, mas somente acho que eu posso falar, né? Raul? Já? Ah, bom. Se tivesse dado algum problema técnico aí. Não, um pouquinho a mais. Você pode escutar, né? Sim, sim. Consigo sim. Raul, fala um pouquinho pra gente como é que foi esse teu processo, né? Quando você começou, sobre as dificuldades principais que você teve. Sabemos que todos nós trabalhamos, estudamos, tem a barreira do idioma, né? Mas conta um pouquinho pra gente, de forma resumida, a sua trajetória, para que os nossos colegas possam conhecer um pouco mais sobre você. Mas eu fiz este processo quase 2 anos, eu fiz, e este processo fez, eu acho que a maior dificuldade deste processo foi a disciplina. Se você não tem a disciplina, eu acho que vai ser muito complicado. E você tem que ter disciplina para todo. Você pode ser muito inteligente, mas eu acho que a disciplina é muito importante, porque no começo do processo eu não tinha não teve disciplina e por isso foi um pouco complicado. Mas quando eu ter disciplina, as coisas mudaram. E essa foi a grande dificuldade no meu caso. E após que eu eu passei meu inglês, a transição foi muito rápido, muito rápido. Quando eu obtive a minha visto, foi quase um mês que eu tomei para conseguir. Quando eu completei o processo completo no junho deste ano. Raul, quando você começou a levar o processo a sério mesmo, mais ou menos quantas horas por dia você estudava? E como é que você dividia essas horas de NCLEX e inglês e proficiência junto? Conta um pouquinho pra gente.
porque quando eu comecei para os preparativos para o inglês, eu comecei os preparativos com disciplina no ano passado. Há um ano, em janeiro, 8 de janeiro, eu comecei. E eu comecei com as 8 horas. Eu sei que não todo mundo pode ter muitas horas, mas eu dormia pouco, mas eu acho que se você tem 5 ou 6 horas, você tem que estudar esse tempo para poder passar o inglês. Após que eu passei o inglês, eu estive estudando quase 4 horas diárias para estudar para meu proficiência, para meu teste de proficiência. 4 horas diárias. Lunes, primeira, na segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, 5 horas. Eu sei que, que para muitos é muito difícil ter o tempo, porque trabalham, a família, os filhos, a mulher ou o esposo, mas eu acho que se vocês, em verdade, têm que cumprir seu sonho, você tem que invertir tempo. Você tem que deixar de dormir 8 horas, porque é impossível dormir 8 horas. Você tem que focalizar sua energia no inglês primeiro, depois no exame de proficiência. Para o inglês, eu estive estudando promédio de 6, 7 horas diárias. E para o exame de proficiência, mais ou menos 4 horas. Bastante, né? Bastante dedicação, né, Raul? Mas valeu a pena, né? Valeu a pena, isso. Quando você durante o processo, você vai viver muitas emoções, você vai achar que você não está aprendendo nada, que não vale a pena, mas, ao final, isso vale a pena. Com certeza. Eu costumo falar com os nossos colegas brasileiros, Raul, aos nossos assessorados, ou aqueles que pretendem entrar nessa maratona, né, e alcançar esse sucesso, que é muito parecido quando você faz um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, ou a própria faculdade em si, né? Você também abre mão de muitas coisas na vida durante um tempo para poder conquistar um título, né? Porque você também tem provas, você também tem prazos, né? Então é muito parecido. Então, muita gente pensa que é um bicho de 7 cabeças. Não que seja fácil, mas para quem está acostumado a prestar concurso público como a gente faz e fazer as pós-graduações, também não é nada tão difícil. Eu acho que a principal barreira aí ainda é o idioma, não é, Raul? Eu acho que a principal barreira para o latino em si, que afinal de contas falamos português ou espanhol, né? Não falamos português. Ainda é o idioma, né, Raul? O idioma é muito importante. Você tem que após que você acreditou o seu teste de proficiência, o inglês não termina aí, não concluir. Quando vocês obterem o seu puntagem que você precisa, você tem que continuar estudando, porque quando vocês têm aqui, trabalhando nos Estados Unidos, o inglês é o que vai abrir as portas, porque é muito importante não somente preparar seu exame de proficiência, você tem que preparar o inglês para o trabalho, não para uma prova. Você tem que focalizar o inglês para o trabalho. Por isso é que é muito complicado. Eu sei que não é fácil aprender, porque você disse que a maior barreira é o inglês, com certeza. O inglês é a maior barreira, mas é possível. Claro. Como eu comento também nas nossas reuniões, Raul, aí a gente chega com o inglês achando que sabe, né? E quando você lida com a população, que você vê realmente, né, o quanto a gente sabe pouco em relação a isso. Porque aí você vai entender criança, idosos, pessoas do interior, pessoas com cultura, sem cultura, como o nosso Brasil, né? Aqui, se você vai para o sul do país, tem um sotaque diferenciado do Nordeste, que é diferente do Rio, São Paulo e etc. A gente se entende porque todo mundo fala português, né? Então, os Estados Unidos vai ser a mesma coisa, gente. Vocês vão chegar lá com o inglês, né, suficiente para trabalhar, e lá é que realmente vocês vão ser fluentes na língua com o tempo, né? Vocês vão falar errado,
tá? Não tenham vergonha de falar errado, nós somos brasileiros, não nascemos falando inglês. Os estrangeiros, quando chegam no Brasil, também falam português errado e a gente consegue se entender, né? Porque o foco principal é a comunicação. Afinal de contas, você vai atender pacientes. Então, você precisa entender e ser entendido. Agora, que vocês vão falar errado, que vão apanhar um pouquinho inicialmente, é normal. O Raul fala aí os 5 idiomas, né, Raul? E mesmo assim, apanhou um pouquinho do inglês quando chegou aí para poder se habituar, né? Eu posso dizer que o inglês que eu aprendi inglês há quase 20 anos, mais ou menos, não me lembro muito bem, mas eu aprendi há quase 20, mais 25 anos, eu aprendi inglês, mas esteve praticando continuamente, e o inglês que eu falo agora aqui nos Estados Unidos é muito melhor. Eu posso compreender o que a gente fala e elas podem entender. E eles falam para mim que o inglês é muito importante no seu trabalho, porque você tem que, aqui no hospital, ninguém fala espanhol, ninguém fala outra língua do que mais inglês. Eles falam, vai falar tudo, o tempo todo, em inglês. E você tem que ter muita capacidade de compreender cada palavra que eles falam, porque eles vão dar informação importante sobre o tratamento de seu paciente, porque não somente fala os colegas enfermeiros, fala o terapista, fala o médico, fala o familiar do paciente, fala todo mundo, fala muito rapidinho, com diferente sotaque, mas você tem que estar preparado para todas essas dificuldades, porque no começo não é fácil compreender quando eles estão falando, eles estão dando informação sobre o tratamento do seu paciente. Por isso, eu aconselho que vocês preparem muito bem seu inglês, não para aprovar uma prova. Você prepare para o trabalho, porque no trabalho, se você tem um bom nível de inglês, você não vai sofrer muito, você vai focalizar no sistema, porque se você não aprende muito bom inglês, você vai sofrer com o idioma, com o sistema, e vai ser muito complicado a transição. Eu posso dizer que, para mim, a transição tinha sido não fácil, mas não tão complicado como eu achei, e não tinha sido tão complicado, porque eu acho que o inglês é a língua que me está ajudando a comunicar com a gente. Então, você tem que focalizar nisso, preparar muito bem seu inglês, porque vai ser muito importante quando vocês têm no trabalho, nos seus plantões, vai ser muito importante. Então, Raul, agora vamos começar a responder uma série de questões, tá, que foram me enviando, eu fui anotando. Estou vendo que já tem gente também fazendo pergunta aqui no chat, mas vamos iniciar. Vamos lá. Raul, quando você recebeu a notícia de que tinha sido aprovado no processo, né? Como é que você recebeu essa notícia e como é que você começou a fazer esses preparativos para poder partir para outro país? Quando eu me refiro a isso, eu falo em relação à parte mental, familiar, quando vai cair a ficha realmente de que você conseguiu alcançar esse sucesso e teria que partir. Como é que foi essa sua sensação? Como é que você se preparou, né? Você levou seu filho? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Foi muito incrível para mim, porque após de tanto trabalho que eu tive, quando eu fui informado que já tinha que mudar do país, eu fiquei feliz, eu chorei, porque é um processo muito difícil. Quando ao final eu não acreditava que eu já tinha terminado, completado o processo. E então, para mim foi a coisa mais grande, mais feliz, quando eu fui informado que já meu processo tinha sido aprovado, que o hospital mandou os tickets de avião para mover. Então, a coisa foi muito rápido.
porque eu recebi a notícia em junho, eu acho que foi junho, e nesse mês eu tive que agendar agendar com a embaixada dos Estados Unidos para meu visto, para obter meu visto, o visto de meu filho e o meu. Isso tomou quase 25 ou 20 dias para ter o visto. E então, eu teve 25 dias para fazer os preparativos, porque eu estava achando que, ok, eu finalizei, mas eu vou mudar para outubro, novembro. Eu estava achando isso. Quando eu fui informar que o hospital mandou que solicitou que eu tinha que estar nos Estados Unidos no começo de setembro, foi quando eu estava muito, os preparativos fez muito rápido. Somente eu levei para os Estados Unidos uma mala e meu filho uma mala, porque nos donamos todas as coisas, Vivian, ¿cómo se dicen los juguetes de mi hijo? Os jogos, os brinquedos. Los brinquedos, eu donei todos eles, porque não dá para levar todas as coisas que você quer levar todas as coisas que você tem na sua casa para sua nova casa, sua nova vida, mas você tem que pensar que não é possível levar as coisas. Você tem que elegir, selecionar o mais que você possa, porque você vai começar uma nova vida em outro país. Então, para mim foi um pouco difícil tomar decisões, o que vai levar, o que vou donar para meus amigos, minha família. E então, no final, eu donei todos os brinquedos do meu filho, minhas coisas. Por isso que somente quando eu cheguei nos Estados Unidos, somente nós chegamos com uma mala. Meu filho, sua mala, e eu, minha mala. Mas foi muito rápido. Sim, agora você tocou um ponto excelente, Raul. Quando você chegou nos Estados Unidos, como foi a sua recepção no aeroporto, né? Aí já entra, né, o nosso trabalho do Grupo Nest. Como foi essa recepção? Como foi essa ajuda inicial que a empresa sempre dá para o enfermeiro recém-chegado? E é a curiosidade de muita gente, né? Tá, beleza, parti para os Estados Unidos. E quando eu chego lá? Como é que foi isso, Raul? Nossa, foi espetacular. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei no Chicago. No Chicago já estava Kerry. Kerry foi uma grande ajuda. O recebimento que eu tive nos Estados Unidos foi espetacular, porque o personal do NASH, eles vão estar com vocês todo o tempo, ajudando para que sua transição seja o mais estável possível. Mas para mim foi espetacular, porque É uma ajuda? Como puedo decir, no dimensioné los cambios, porque no los sentí. Claro, claro. É como pegar um Uber, por exemplo, né, Raul? Como se deslocar até o hotel, como se dirigir às pessoas, né? O normal, né? Tá chegando em um outro país com teu filho junto também, né? Então o Nest te deu toda essa assistência, Raul? Te ajudou em relação a fazer a matrícula do seu filho na escola, ao abrir uma conta no banco? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Quando eu estava no aeroporto, eu fiquei nervoso, porque você tem que passar migrações, né? E então, com migrações, você não sabe se você vai demorar 1, 2, 3 horas. Por isso que eu cheguei no Chicago, porque foi um voo que não tinha que estar parado em outro estado, porque você pode perder o voo. Então, por isso que eu cheguei no Chicago. E eu estava nervoso quando eu estava com migração, porque eles perguntaram o motivo do ingresso, e eles perguntaram o motivo do ingresso do meu filho. E então eu estava achando que possivelmente as coisas ficaram complicadas, ou iam ser complicadas com migração. Mas tudo deu
bom, tudo perfeito. E quando eu deixei o aeroporto, estava a Kerry. Kerry foi o personal de NASH, que ela me levou do Chicago até Detroit, Michigan. Quando nós estávamos no hotel, nós chegamos, ele tomou quase 4 horas de Chicago até Detroit. Nós chegamos muito cansados. O seguinte dia, nós começamos a procurar, não, procurar precisar. Como se diz, necessitar? A buscar? Começaram a buscar. Começaram a buscar. A primeira coisa que nos focalizamos foi buscar o apartamento ou a casa, porque o NASH, eles vão ajudar para buscar uma casa. Todo o tempo você não vai estar sozinho, você vai estar sempre acompanhado de o personal de NASH. Então, Kerry foi que ajudou para mim a buscar uma casa, e nós visitamos primeiro um lugar que eu queria viver nesse lugar. Então, nós analisamos os preços da renta, Aluguel. Como? Em espanhol é renta, em português é aluguel. Aluguel, exato. Os preços de alugamento ou alugar. Então, no primeiro lugar que nós fomos, estivemos lá, era muito caro. Então, decidimos, mas a gente aqui nos Estados Unidos, quando nós falamos para eles que nós estávamos buscando casa, eles ajudaram também, eles recomendaram alguns lugares onde eu podia encontrar um lugar muito mais barato. E então, a gente foi muito amável. E então, após que nós encontramos um lugar, o seguinte passo foi conseguir a conta, ou apertura ou abrir uma conta de banco. E isso foi com a ajuda de Kerry. E então, após eu conseguir a conta do banco, o seguinte passo foi conseguir o número de seguridade social. E todo o tempo, Kerry esteve com meu filho. E não senti nenhum momento que eu estava sozinho em um país com a dificuldade diferente. Eu senti como se eu estava na minha casa, porque esse é o sentimento que eu vivi quando eu cheguei nos Estados Unidos, que você está em sua casa, porque a gente do NASH, a gente do NASH que fez tudo isso para que você não sente que você está em outro país, onde você não sabe para onde ir, onde perguntaram, você todo o tempo está o personal de NASH ajudando, e Kerry esteve com nós, com nós outros, quase uma semana. Uma semana ela resolveu tudo. Quando ela voltou para Chicago, eu já tinha casa, conta, já tinha solicitado seguridade social. Está tudo resolvido. Quando ela voltou, quase 5 dias depois que eu cheguei nos Estados Unidos, ela voltou para Chicago, mas quando ela voltou com a satisfação em que já tudo estava resolvido, como se você disse. Resolvido, né? E também a escola do seu filho, né, Raul? Eu? A escola do seu filhote? Meu filho? Sim, sim. Ela no começo, porque a viagem foi cansado e ela quase não dormiu, mas quando chegamos aqui nos Estados Unidos, passou quase 3 dias com sono. Depois que ele dormiu as horas que ele precisava, ele ficou contente. Ele está contente, feliz, porque sua adaptação tinha sido muito rápido. Ele não falava pouco inglês, agora ele fala mais inglês
do que antes. Então, agora ela está na escola com seus amigos, ele pode compreender o inglês, sua professora, seus amigos que eles falam inglês, e ele está feliz. Eu acho que outra coisa que eu aconselho para a gente que vai mudar é a atitude. Eu acho que se você vem aqui com uma boa atitude, você vai encontrar muitas coisas boas. Eu sei que aqui no estado onde eu estou morando agora, o clima é muito frio, muito frio. E então, eu acho que muita gente não vai gostar desse clima. Então, vai dizer, não, eu não gosto desse clima, eu não vou ficar triste, eu vou estar triste. Não, eu acho que a atitude é muito importante. Por isso que, se você tem uma boa atitude, você vai fazer sua adaptação mais rápido, vai ser mais amigável. Eu acho que é importante a atitude. Eu cheguei aqui com boa atitude para o lugar onde eu vivo, onde eu moro e o mesmo para o trabalho. Claro. E a Carrie também te ajudou na matrícula do seu filho na escola? Como é a matrícula, quando você chegar aqui, é muito importante saber isso. Quando você chegar aqui, o primeiro que você tem que resolver é a casa. Se você não tem uma casa, você não pode enrolar as crianças na escola, porque você tem que precisar de uma casa com um domicílio. Quando você tem um domicílio, você tem que enrolar suas crianças na escola. Quando a escola vai permitir que você enrole seus filhos na escola. Se você não tem uma casa, você não pode enrolar os filhos na escola. É muito importante saber isso. Que as primeiras coisas que você tem que resolver aqui nos Estados Unidos é conseguir uma casa. Após que você conseguir uma casa, você tem que conseguir enrolar seus filhos na escola mais perto da sua casa, porque você não pode enrolar os filhos na escola que esteja a quase 30 minutos da sua casa. Você vai ser assinado a uma escola perto da sua casa. Mas é muito importante saber que para enrolar os filhos na escola, você tem que conseguir primeiro uma casa. Qual a idade do seu filho, Raul? Desculpa. Como? A idade do seu filho mesmo? Como? Quantos anos tem tu, nene? Meu filho tem 9 anos. Ele tem 9 anos e cumpriu 9 anos a semana. Eu passado quinta, eu cumpriu 9 anos e ele está cursando agora 4º ano da escola. Ok, Raul. Deixa eu fazer agora só um resumo de tudo que você falou, porque às vezes muita gente pode não entender um pouquinho por conta do sotaque, beleza? Beleza. Então vamos lá, gente, vou dar uma resumida para vocês nisso tudo que o Raul falou e agregar aqui algumas informações. Seguinte, o Tenest Group é uma empresa multinacional porque trabalhamos em diversos países fazendo recrutamento de enfermeiros para os Estados Unidos. E cada país tem o seu representante, tem a sua equipe. No caso do Brasil, nós temos a equipe Nest Brasil, representada principalmente por mim, mas existe uma equipe imensa por trás de mim para dar esse suporte e estar aqui falando com vocês. E, obviamente, nós temos uma equipe de enfermeiros nos Estados Unidos, de enfermeiros americanos, que vão dar todo o suporte para vocês quando vocês chegarem lá e até durante o seu processo, ok? A pessoa que o Raul citou várias vezes aí, que se chama Carrie, é uma das nossas enfermeiras americanas que está lá esperando por vocês e também vai ajudá-los nesse processo. É a Carrie, por exemplo, que agenda para vocês a entrevista com o sponsor, né, com o hospital. Antes de tudo isso, vocês passam por uma entrevista de trabalho. Então, a Carrie agenda essa entrevista, conversa com vocês, treina vocês, obviamente, tudo já em inglês, né? E depois dá toda essa sequência, dá esse suporte que o Raul teve lá. E às vezes, quando a Carrie não pode, outras pessoas vão estar lá esperando por vocês. Então, que fique claro, o suporte que nós damos para vocês começa aqui no Brasil, começa no seu país, mas se estende até a chegada nos Estados Unidos e até a adaptação de vocês. Como vocês viram o próprio Raul falando, a Carrie ajudou a alugar o imóvel, né,
para ter um local fixo e um endereço para que ele pudesse matricular o filho dele na escola. Os próprios americanos em si, o próprio hospital também indicou, né, para ele. Pelo que eu pude perceber aqui, Raul deixa bem claro para a gente que somos muito bem recebidos lá. E, logicamente, isso também depende muito da nossa atitude, né? Sempre tendo em mente de que nós estamos entrando em um novo país. Então, somos nós que temos que nos adaptar a esse país, e não o contrário, né? Eles precisam da gente, precisam dos enfermeiros, porém, nós é que temos que nos adaptar. E não é um local hostil para poder viver, né, gente? Obviamente, gente amarga tem em todo lado, mas todos os enfermeiros com os quais eu converso, que já estão lá, sendo nossos assessorados ou não, a resposta é sempre a mesma. Não tem hostilidade e eles ajudam bastante nessa fase de adaptação inicial de vocês. E também, como eu sempre falo, vocês não são obrigados a fazer com assessoria. Tem gente que faz o processo sozinho. Eu acho muito mais complicado, principalmente por não ter esse suporte todo que o Teneste Group fornece para vocês, né? Raul, já dei uma resumida, tá, em tudo que você falou. Caso algum brasileiro não tenha entendido, agora acho que ficou claro. Mas, gente, qualquer dúvida, vão mandando aí no chat também, que a gente vai ajudando nas dúvidas de vocês, ok? Não fiquem somente com o nosso discurso. Vão perguntando aí, vão explorando bastante o Raul, sugar o máximo de informações dele, né, para que a gente possa entender mais ou menos como é que funciona essa fase inicial. Raul, eu vou ler agora para você algumas perguntas que estão aqui no chat, ok? Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar. Júlia está te dando os parabéns, Raul. Muitas felicidades nessa tua nova etapa. E está perguntando como está sendo o processo de adaptação a um novo idioma e uma nova cultura. Você já falou um pouquinho sobre isso, né, Raul? Mas tem alguma coisa que você queira agregar sobre a sua adaptação, essa nova cultura? Fala um pouquinho pra gente como é que o hospital te recebeu aí também, isso também é importante. Pode falar um pouquinho pra gente? Quando você chega aqui nos Estados Unidos, a sua mente começa a mudar. E automaticamente sua mente começa a mudar, porque agora agora estou tentando mudar minha mente para focalizar não somente em português, mas agora estou com inglês. Porque você aqui nos Estados Unidos, você vai escutar o dia inteiro inglês. Ou quando você está no trabalho, você vai escutar inglês, você tem que falar inglês, você vai melhorar seu nível de inglês. E então você começa automaticamente mudar sua mente para o inglês. Sua mente, você sonha, come, você vive inglês. Então vai ser muito fácil se vocês praticam muito seu inglês, vai ser muito mais fácil a adaptação. E como é que o hospital te recebeu, Raul? Você me comentou, né, no privado aí, que eles fizeram uma recepção aí nesse dia, o diretor do hospital, o pessoal veio te cumprimentar. Como é que foi isso aí, Raul? Conta pra gente. Eu sempre falo com o Kerry, eu disse para Kerry que eu sou abençoado, uma pessoa abençoada. Porque quando cheguei no hospital, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, uma semana depois que eu cheguei, eu fui chamado para o hospital. E então, quando eu cheguei no hospital, eu tive uma recepção incrível. Os colegas, eles deram a bem-vinda. Eu fui entrevistado eu não sei o que era televisão, eu não me lembro, não sabia que mais. Eu fui entrevistado, coisa que para mim foi incrível, porque quando você chega aqui no hospital, os diretivos começam a falar: "Olá, Raul, bem-vindo, tudo bem?" Como se elas fossem seus melhores amigos, e você não conhece elas, mas você fica, uau, porque você sente parte delas. E por isso que foi espetacular minha recepção aqui no hospital. E a gente sempre que eu tenho colegas que eu não conheço, mas eles conhecem, porque a gente fala muito sobre o enfermeiro internacional, porque
você vai ser bem recebido aqui nos Estados Unidos e no hospital. Então, eles vão falar muito sobre os enfermeiros que chegam do outro país, e ele vai um bom recebimento. E então, para mim foi algo incrível. Eu não esperava um recebimento, uma recepção como essa, mas todos foram muitos amáveis, amigáveis. Eles não... eu senti como eu estava na minha casa, meu país, porque como pode dizer qualidade, não, Qualidade? não, esse recebimento cálido. Ah, amável, amável. Foram todos amáveis com você. Amável, sim. Calorosos, Então, calorosos. amoroso, isso. E então, isso eu senti parte deles, porque eles vão receber como um elemento mais da sua família, porque é uma família grande, então você sente que é parte dessa família. E você não está acostumado com isso lá no seu país, né, Raul? Com toda essa valorização, né? Eu senti muito valorado, porque eu disse que no México, eu amo o México, mas no México nunca teve uma recepção como a que teve aqui nos Estados Unidos. No México, você chega, somente algum colega disse olá e bem-vindo, já. Mas aqui nos Estados Unidos, eu fui recebido como se fosse uma estrela, um Hollywood. artista, alguém famoso, porque isso foi impressionante quando a gente que eu não conhecia, mas eu falei para elas um evento que tive, que eu assisti a um evento, e então nesse evento eu falei umas palavras para os colegas, mas e nesse momento eles me conheceram, mas eu não conhecia elas. Dias depois, alguns colegas disseram para mim: Raul, bem-vindo, eu gostei muito das suas palavras, o que você precisa, você pode falar com nós. Então, eu senti muita qualidade humana nesse hospital onde eu trabalho. E isso faz parte da adaptação da recepção que você tem aqui. Então, você não vai sentir sozinho, você não vai sentir que você está em uma cultura diferente, porque eles vão receber como se você fora seus melhores amigos, parte da sua família. Esse é o recebimento que eu tive aqui. Essa sua fala é muito importante, Raul, porque muitos enfermeiros ficam preocupados, né, se vão ser hostilizados, se o pessoal vai ser muito seco, se vai ser receptivo. É o que eu falo, né? Gente amarga existe em todos os lados. Mas, porém, eu não escuto nenhum enfermeiro relatando de que não teve, né, essa recepção calorosa, essas boas-vindas nos Estados Unidos. Então, você aí, enfermeiro, que ainda está pensando se vale a pena ou não, quer alcançar a valorização profissional, quer conseguir alcançar isso que o Raul alcançou recentemente, inicie o processo conosco o mais rápido possível, porque em nossos países não está nada fácil, né, Raul? Deixa eu ver aqui mais pergunta para você. Raul, Okay. me desculpa um pouquinho a correria, mas é porque a gente tem um tempo para não extrapolar muito tempo da nossa live e ficar muito extensa, tá bom? Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui. O Leandro está perguntando qual o tempo de treinamento, né, qual o tempo de treinamento total você teve e o que o hospital proporcionou para essa adaptação. Raul, você entendeu a pergunta? Eu entendi. Eu tive quase 2 anos, 3 meses, quase 2 anos, 4 meses, que eu teve o processo completo. Não, Raul. Raul, perdão, eles estão perguntando o tempo de treinamento aí. Você partiu, né? Okay. O tempo. Eu vou falar isso é muito importante. O tempo de treinamento aqui são 3 meses, 12 semanas, mas eu falei no começo que a atitude é muito importante. Quando eu cheguei aqui nesse hospital, no primeiro dia eu estive com eu estava com muita boa atitude.
eu tenho 6 semanas de um treinamento. E eu posso dizer que nessas 6 semanas eu já estou com um paciente com a totalidade dos pacientes, que são 6 pacientes que você vai ter no final do treinamento. Então, eu estou na metade do meu treinamento, que são 12 semanas. E nessa semana, minha chefe falou se eu estava pronto para tomar 6 pacientes. Eu disse que sim. Eu falei com ela e falei que sim, eu estou pronto para tomar 6 pacientes. Mas ela falou se eu precisava mais treinamento. Eu falei que não precisava mais, que eu estou pronto para tomar meus pacientes, porque eu já aprendi como o sistema funciona e tudo isso. Então, o treinamento dura 12 semanas. Okay. Eu tenho 6 semanas do treinamento e neste sábado e domingo eu vou ter a máxima capacidade dos pacientes sem supervisão, porque eles já supervisaram meu trabalho, minha mentora já deu ponto, eu visto bom, como se diz, visto bueno. Já te liberou. Ele já me liberou, que eu estou pronto para começar a trabalhar sozinho. Perfeito. Raul, você está trabalhando em que setor? Que setor? Eu estou trabalhando... Quantos pacientes você tem? Quantos pacientes você tem no seu cargo? Eu estou trabalhando na área que se chama médico-quirúrgica, mas é uma medicina interna, mais ou menos, eu parecido muito, porque eu tenho pacientes cardiológicos, neurológicos, respiratórios, pacientes com problemas gastroenterológicos, pacientes com trauma, pacientes com saúde mental. Você tem de todo. Eu tenho de todos os pacientes. Eu tenho 5 pacientes que não é cardiológico, respiratório, neurológico. Tenho diferentes pacientes. E a quantidade máxima de pacientes que uma enfermeira tem aqui nos Estados Unidos são 6. Você não pode ter mais dos 6. E tem uma equipe trabalhando com você, te ajudando também, Raul, ou você trabalha sozinho? Não, sempre você vai ter uma equipe, uma boa equipe, porque há uma enfermeira assinada para os signos vitais, os requerimentos básicos do paciente, e você vai focalizar sua mente no tratamento e nos cuidados que você tem que... Porque você vai trabalhar junto com o médico. O médico vai pedir para você o reporte do paciente e você tem que dar esse reporte do paciente, como vai o tratamento, os estudos de imaginologia, os laboratórios. Você tem que dar toda essa informação com o médico para que você com o médico trabalhem juntos para levar o paciente para a alta médica ou para uma transferência para outro hospital. Ou transferir o paciente para o hospital, mas você vai trabalhar junto com o médico e você vai ter uma equipe de enfermeiras que vai fazer as coisas que você já tem que supervisar elas, mas você já não está com muita carga de trabalho que você tem que tomar signos vitais, que você tem que mudar as roupas da cama. Não, você tem que focalizar somente no tratamento e as indicações médicas, mas não são indicações médicas. Eu falei como a semana passada que não é como tem que tomar signos vitais cada 4 horas. Não, essas não são indicações médicas. Indicações médicas você tem que revisar o potássio, o sódio, e se você acha que seu paciente precisa corrigir o potássio, o sódio, você tem que implementar o tratamento para corrigir esses pontos que o médico está precisando corrigir. Então, você trabalha muito junto com o médico. Eu sou o que eu encontrado aqui nos Estados Unidos, que é muito diferente com a enfermagem do México. Claro, Raul, também é uma grande pergunta que as pessoas sempre fazem, porque aqui no Brasil, em sua grande maioria, o médico ainda é soberano na decisão em relação ao protocolo de tratamento, evolução e etc. de um paciente.
Sabemos que nos Estados Unidos isso não ocorre, né? Médicos e enfermeiros trabalham de forma conjunta, como deveria sempre ser, né? Para conseguir restabelecer esse paciente. Então, a autonomia do enfermeiro e a responsabilidade dele se assemelha à mesma que um médico comum, não é, Raul? Isso, porque você é responsável que um paciente seja operado ou não, porque você tem que levar seu tratamento, porque quando o paciente vai ser levado para um procedimento quirúrgico, o médico vai pedir para você o reporte se o paciente está pronto para ser levado. Se você diz que não sabe, que você não sabe se o paciente está pronto, você vai complicar o trabalho da equipe. Por isso é muito importante que o médico consulta com você e se o paciente já está pronto para ser levado. Se você diz que não, o médico vai ter que respeitar sua decisão, sua indicação para esse paciente. Por isso que eu falo que é um trabalho em conjunto com o médico e a enfermeira. Somos uma equipe. Então, é a forma como se trabalha aqui nos Estados Unidos. Por menos, eu falo do hospital que eu estou trabalhando, e minha voz, minha opinião é tomada em conta por o médico, porque o médico vai ligar, vai ligar e eu vou ter que dar um reporte. Se eu falo com o médico, eu falo que o paciente não está pronto para ser levado para um procedimento quirúrgico ou outro procedimento, o médico vai esperar quando eu fale outra vez e diga um novo reporte. E isso é muito, que eu acho que é muito valorado na enfermeria, que a enfermeria se valorizada aqui. Os médicos respeitam muito a enfermeria, então isso eu gosto muito. Você tem mais autonomia, você tem que fazer, você vai ter que tomar decisões importantes, porque eu falo que a importância de sua opinião, sua tomar decisões, que o médico vai respeitar. Muito interessante isso, Raul. Temos uma pergunta da Fabiana, nossa assessorada também, Fabiana, participando conosco. Legal. Ela está perguntando em relação à prática de treinamento em hospital e como você se identificou nas tarefas. Em relação ao treinamento, você já falou, né? Agora, em relação à identificação nas tarefas, você sentiu muita dificuldade, Raul, em executar essas tarefas de enfermagem? Tudo bem que você já é um enfermeiro, já com experiência e tudo, mas chegando em outro país, né? Algumas coisas podem ser diferenciadas. Você teve alguma dificuldade, assim, maior em relação à realização dessas tarefas de enfermagem? Para mim, não foi complicado as tarefas, porque uma coisa que eu falei, o inglês. O inglês é algo muito importante. Quando você tem um bom nível de inglês, você vai focalizar somente no sistema. Quando você não tem um nível de inglês, você vai ter muitas dificuldades com as tarefas, porque a primeira tarefa que eu lembro que eu teve foi que eu aprendi como dar a medicação para os pacientes, porque não é como em meu país, México. Aqui você tem que um scanner, você tem que utilizar um scanner, e tem que ser o mesmo com o paciente tem uma banda na mão e que tem um código de barras onde você tem que escanear esse código de barras e você tem que escanear um medicamento e tem que ser compatível para que você vai dar esse medicamento com o paciente correto. Então, para compreender essa tarefa, o inglês foi muito importante, porque eu falo que se você não compreende o que a enfermeira está assinando como uma tarefa, vai ser muito difícil. Por isso, para mim, foi muito mais fácil focalizar-me em o sistema, não em inglês, porque o inglês ajuda muito para poder compreender as tarefas. E as primeiras tarefas que eu fui assinado foi medicação, depois foi como documentar todos os seus cuidados, todas as coisas que você faz com o paciente, você tem que documentar no sistema eletrônico, e a seguinte tarefa foi
como eu documento todos os cuidados que eu fez com meu paciente no sistema eletrônico. Claro, o inglês não tem jeito, né, Raul? O inglês vai ser namorar, noivar e casar com o inglês pro resto da vida, né? E aí a comunicação principal é essa, né? Isso, porque é muito importante a comunicação, porque eu falo que se você não compreende, você vai estar lutando compreender o que eu disse o médico, o que diz a enfermeira, não compreendi. Então você vai perguntar, e isso que vai ter como consequência que você vai entorpecer o procedimento, você vai ter, ok, porque nós estamos sempre correndo de lá para cá. Então, se você disse, eu não compreendi, você vai ser mais difícil focalizar no sistema, porque eu acho que, por isso que eu falei no começo, que o inglês é muito importante para poder compreender as tarefas que você vai ser assignado. Claro, e nós também sabemos que a área da saúde aí tem muitos enfermeiros que não são americanos, né? Médicos que não são americanos, a saúde em si, muitos indianos, colombianos, jamaicanos, filipinos, né? Brasileiros, obviamente. Então, é o que eu sempre falo, a gente vai falar o inglês errado inicialmente, até a gente acostumar, mas daqui a pouco vai estar todo mundo falando, né? Mas eles vão compreender que você não fala muito inglês, mas você tem que... eles vão compreender, ele vai ter muita paciência, porque eles são muito amigáveis, e eles vão repetir as coisas, mas não a gente vai repetir 2 vezes, 3 vezes a mesma coisa. Eles têm paciência. E é muito importante. Aqui nesse hospital onde eu trabalho, eu não tinha conhecido nenhum latino, somente indianos, filipinos, americanos, de Kosovo, de Ucrânia, mas nenhum latino nesse hospital. Por isso que eu estou forçado a falar todo inglês. Ninguém vai falar minha língua em espanhol, porque não há aqui latinos nesse hospital. Mas eu acho que no outro hospital você vai encontrar colombianos, brasileiros, argentinos, mexicanos, mas neste hospital onde eu trabalho, não, somente indianos, filipinos, americanos. Ok. E Raul, como é que está sendo o teu horário de trabalho? Está trabalhando quantos plantões por semana? Quantas horas de plantão? Tem um intervalo para almoço? Tem um intervalo para café? Muitos dizem que não tem, outros dizem que sim. A gente sabe que muda de acordo com o estado, com a cidade e com a rotina dos hospitais. Mas no seu caso aí, onde você está, como é que funciona isso? Agora há uma polêmica aqui nos Estados Unidos, em outros estados, que eles estão protestando pelos descansos, mas aqui no hospital onde eu trabalho, eu tenho 3 descansos em um plantão de 12 horas. Por exemplo, da manhã, quando começamos o trabalho, começamos o plantão às 7 horas, mais ou menos como às 9 horas, você tem que ter um descanso de 20 minutos. Você vai à cafeteria para um café, ou você vai ter um pequeno snack, você tem 20 minutos. Mas você volta e continua com seu plantão, e com mais ou menos como às 2 da tarde, você pode tomar seu lunch, a hora da comida, você tem 30 minutos, e você pode tomar. Você volta de sua hora de meia hora de comida, e após mais ou menos como às 5 da tarde, você tem 20 minutos mais para ter um outro snack, e o plantão finaliza às 7:30 da noite, que é quando você faz o reporte de seu plantão para o plantão da noite. Mas eu aqui trabalho 3 dias. Bueno, você vai trabalhar 3 dias na semana e você vai estar 4 sem trabalhar. Mas eu trabalho, por exemplo, eu trabalhei sábado, domingo, e eu estou na casa segunda, terça e quarta.
Depois vou trabalhar quinta, sábado. E vou estar em casa domingo e vou descansar. 3 dias e 2 dias trabalho. Mas na semana você trabalha 3 plantões e você está 4 dias na casa. Ok, então resumo aí para vocês, gente. Raul trabalha no esquema 3x4, 3 plantões de 12 horas e folga 4 dias por semana. Horário para comer, né? Para ter um intervalozinho de descanso para poder se alimentar durante o seu trabalho. Tem enfermeiros que participam, né, com a gente, conversa com a gente, dizendo que tem hospitais que não dão intervalo, né? No caso do hospital onde o Raul trabalha, você tem 20 minutos pela manhã para um lanche, você tem 30 minutos, mais ou menos meio-dia, para almoçar, e lá para as 5 horas da tarde, aproximadamente, mais 20 minutos para lanchar. Então, não se preocupem, porque ninguém vai colocar vocês para trabalhar 12 horas direto, sem que vocês se alimentem, né? Sem que vocês possam ir a um banheiro, cuidar das necessidades de vocês. Não é verdade, Raul? Isso. E a chefe, todas as manhã, todo começo de plantão, ela disse que não esqueçam seu lanche. É obrigatório, não é que é opcional. É obrigatório ter esses descansos. Interessante, preza pela saúde e o bem-estar do seu colaborador, né, Raul, do seu funcionário. Legal isso. E por isso que ela, sempre que no começo de plantão, ela disse, por favor, não esqueça de tomar seus horas de lanche. Por favor, é obrigatório, não é opcional, é obrigatório. Por isso Claro que é que uma você polêmica aqui. Eu vou aconselhar a gente que não acredita, que não acredita as coisas que vêm nas redes sociais, porque algumas vezes eles somente fazem polêmica, algumas coisas não são como aqui, a verdade que aqui nos Estados Unidos, nesse estado que eu estou, e no hospital que eu estou, não ninguém fala sobre as polêmicas que estão nas redes sociais. Então, eu recebi mensagens de colegas que, ei, Raul, eu estou preocupado porque Trump disse que não vai fazer, que a enfermagem não vai ser mais profissional. Eu paro de consumir notícias pelas redes sociais, que não é como o que você vê em Instagram ou Facebook, é totalmente diferente. Eu estou falando que eu estou vivendo aqui no hospital. No hospital, o descanso para o lanche é obrigatório. E nas redes sociais, algumas dizem que eles não têm tempo para lanche, que eles não têm tempo para umas coisas mais. Então, a gente fica confundido aqui, não sabe o que está acontecendo aqui. Mas eu falo o que acontece aqui no meu hospital. E no hospital, o descanso para o lanche, para o snack, é obrigatório. Por isso que nós, do Tenest Group, sempre tentamos trazer vocês, né, enfermeiros reais, carne e osso, que estão aí trabalhando, para poder contar para a gente, né, um pouco sobre a rotina de vocês, porque infelizmente existe isso realmente. As redes sociais, né, a internet é terra de ninguém, então cada um posta o que quer, né, então vocês vêm aqui trazer realmente a realidade nua e crua do que está acontecendo aí, trazendo mais credibilidade, né, no nosso processo em si. E aquele enfermeiro que tem um pouco de dúvida, tem a oportunidade de estar com a gente aqui, tirando suas dúvidas diretamente com uma pessoa que está realmente nos Estados Unidos. Gente, a gente já vai terminar a nossa live, vou seguir agora para algumas perguntas que ainda tem, tá? Para não ficar uma coisa tão extensa. Porém, não se preocupem que o Raul é muito gente boa, super acessível. Vocês podem entrar em contato com ele depois pelo Instagram e mandar mensagem. Obviamente, ele trabalha bastante, não vai estar sempre disponível para responder sempre que vocês quiserem, mas eu tenho certeza que pela boa vontade e pelo caráter do nosso colega, ele vai responder as dúvidas de vocês, caso vocês as tenham e não tenham sido respondidas aqui nessa live por conta do nosso tempo, que é um pouquinho curto. Perfeito, Raul? Se eles precisarem entrar em contato com você, podem contar, né? Isso, se você quiser, você pode compartilhar meu número para que elas testem suas dúvidas. Eu vou falar com elas. Eu falo as coisas como eu estou vivendo. Eu não vou causar polêmica, porque não vou contar coisas que não são. Vou contar a verdadeira coisa que eu estou vivendo. E como eu faço, como eu falei no começo,
mas coisas que eu aconselho que não consuma a informação que está em redes sociais, porque muitas vezes elas são distorcionadas. E então, se você quiser saber a verdade, o que eu estou diretamente com o hospital, eu sei como as coisas vão em relação com a enfermagem. Você pode mandar uma mensagem ou ligar, eu vou contestar as perguntas delas. Perfeito. Raul, a Fabiana está perguntando, em relação às medicações, é fácil identificar na linguagem inglesa? Conseguiu entender a pergunta? Se não, Isso. Conseguiu? No começo, aqui é uma coisa muito particular aqui nos Estados Unidos, que eles não vão utilizar os nomes genéricos do medicamento, eles vão utilizar os nomes comercial. Um exemplo disso é que você conhece o medicamento acetaminofén, é um medicamento genérico, mas aqui nos Estados Unidos eles não vão chamar acetaminofén, ele vai chamar Tylenol. Então, o hospital, os colegas e o paciente, ele vai pedir, enfermeiro, eu preciso meu Tylenol. É um exemplo, porque há uns medicamentos que eles chamam, por exemplo, o outro medicamento que eu conheço com o nome genérico ketorolaco, aqui nos Estados Unidos, não, ketorolaco é Toradol. Então, quando o paciente precisa, enfermeiro, eu preciso meu Toradol. Para mim, o começo foi complicado, porque eu dizia, Toradol, o que é isso? E não sei o que é isso. Então, eu fui com minha colega e perguntei, o paciente está precisando do seu Toradol, mas eu não sei que o Toradol. Toradol é analgésico, ketorolaco. É a coisa que você tem que aprender. Os nomes comerciais que eles têm aqui para os medicamentos. Então, isso foi o que aprendi enquanto medicação, porque eu aprendi a medicação genérica, não comercial. E aqui nos Estados Unidos, eles vão pedir ou vão solicitar seu medicamento na forma comercial. Por exemplo, outro medicamento para a gente também, Raul. Pantoprazol, que é um medicamento, ele não vai pedir seu pantoprazol, ele vai pedir seu Protonix. Protonix, eu não sei o que é Protonix. Protonix é uma marca comercial, mas quando você vai aprendendo, você vai entendendo enquanto a medicação o que o paciente precisa. Seu Protonix, seu Protonix é em 2 horas. Muito obrigado. E quando o paciente diz que está solicitando o seu Protonix, enquanto a medicação, é isso que eu estou falando. Eles usam os nomes comerciais e os nomes genéricos. Pode ser um complicativo para a gente também aqui do Brasil, porque nós usamos muito também o nome genérico, embora também usamos, né, as marcas comerciais, mas no geral são os nomes genéricos, né? A gente fala que é o sal da medicação, né? Então aí pode ser um pouco de dificuldade nesse sentido, mas né, cada país tem a sua peculiaridade, né, Raul? Isso não tem jeito. Mas eu acho que não muitas marcas comerciais enquanto medicamento aqui nos Estados Unidos, porque você vai conhecer somente Tylenol, é a marca comercial, e não há muitas marcas como no México. No México você vai aprender muitas marcas comerciais, mas aqui nos Estados Unidos somente uma ou duas, mais típica é Tylenol, que o paciente conhece, e o paciente vai pedir da forma comercial, mas não há muitas marcas comerciais enquanto medicamentos. Então vamos lá, Raul. Fabiana está perguntando qual é a sua escala de trabalho. Isso você já respondeu para a gente, a sua escala de trabalho. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. A Luciana está perguntando se nós também contratamos para Miami. Luciana, nós contratamos basicamente para todo o país, tá? Mas o critério de vagas funciona da seguinte forma, né? Já convido vocês a participarem de uma mentoria conosco, tá? Nós temos mentorias todos os dias, em horários pré-estabelecidos, onde nós explicamos para vocês todos os detalhes do processo, tudo. Essas mentorias são gratuitas e os links são disponibilizados nas nossas redes sociais e nos nossos principais canais de comunicação. Caso vocês não estejam ainda inseridos na nossa comunidade no WhatsApp, mande uma mensagem para mim no direct com o número de vocês, que eu insiro vocês nos nossos grupos, ok? E lá vocês podem acompanhar nossas atividades e os links e os horários
dessas reuniões informativas, tá? E para que nós possamos contratar vocês, conseguirmos um sponsor, porque quem contrata vocês, na verdade, é o sponsor, né? Nós não somos sponsor. Seu sponsor será um hospital, porque nós somos o que chamam de direct hire, contratante diretos, ok? A oferta é feita de acordo com a sua prática. Então, por exemplo, se eu sou uma enfermeira que tenho prática em centro cirúrgico, é um setor que eu gosto de trabalhar. Quando você terminou o seu processo, nossa equipe vai buscar hospitais que estejam ofertando vagas em centro cirúrgico. E pode ser, nesse momento, não tem uma vaga em centro cirúrgico, em Miami, por exemplo. Então, nós vamos oferecer para vocês o que nós temos nos nossos bancos de dados. Nós temos mais de 300 hospitais conveniados ao Grupo Nest. Ou seja, vaga hospitalar para vocês não será uma dificuldade, ok? Vocês também não são obrigados a aceitar a primeira vaga. Se fazemos uma oferta para vocês e vocês não gostam muito do clima, da proposta do hospital, podem esperar um pouquinho uma segunda oferta, uma terceira oferta. Ninguém aqui é obrigado a nada. E nós vamos orientando vocês durante todo esse processo, ok? Obviamente, enfermeiros que têm mais de uma prática, por exemplo, tem gente que trabalha na UTI, na maternidade, na urgência, se vira nos 30, né? Obviamente, esse profissional vai ter um leque maior de opções, de ofertas de vaga, tá? Mas é o mesmo esquema. É de acordo com a sua prática e você que opta se quer realmente aquele estado ou não. Oferecemos a vaga para vocês, vocês gostaram, aceitaram, será agendada uma entrevista. Essa entrevista é feita online, obviamente ela é em inglês, né? E a gente treina vocês para entrevista também. Quando vocês vão para a entrevista, já sabem as principais perguntas que vão fazer, qual é a postura que eles esperam. Obviamente, de um hospital para outro pode ter alguma coisa um pouquinho diferenciada. Então, gente, tem que saber o inglês também por conta da entrevista. Quem vai entrevistar vocês é alguém dos Estados Unidos que não fala português, obviamente. Mas nessa fase, vocês já terão inglês suficiente para desenrolar uma entrevista sem grandes dificuldades, tá? E nós ajudamos vocês com isso. Fiquem tranquilos. Adriana está perguntando, gostaria de saber como está o valor da hora de plantão. Adriana, como o país é muito grande, a gente não pode dar para vocês um valor específico, tá? A gente dá uma média. A média salarial anual para o enfermeiro que começa a trabalhar é de 86 até 120 mil dólares por ano, tá? E por hora recebe aí entre 38 a 48 dólares. Lembrando que pode ter variação. Por exemplo, quem trabalha à noite ganha adicional noturno, né? Quem faz plantão extra, metam a cara em plantão extra, porque também é permitido. Vocês ganham o dobro quando fazem extra, né? Então, a média é aproximadamente 38 a 48, que traduz um salário anual de 80 a 120 mil dólares, dependendo do estado que vocês vão morar. E mais detalhes sobre isso, participem de uma de uma reunião informativa com a gente, de uma mentoria, onde nós explicamos esses detalhes de uma forma muito mais detalhada para vocês, tá? A natureza da nossa live hoje é explorar o Raul em relação à sua adaptação dos Estados Unidos e essa sua vivência agora, né, prática, para poder contar um pouquinho pra gente. Já falou bastante coisa, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, Raul, para você. Deixa eu ver aqui no chat. Gente, vão mandando perguntas aí. Ainda dá tempo, tá? Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Luciana disse que legal, vai entrar em contato. Isso aí, Luciana. Me manda uma mensagem que eu te passo o nosso link e você entra direto nas nossas reuniões informativas e lá vocês pegam informações de todos os detalhes. Ok? Raul, tô vendo aqui agora, não tem mais pergunta. Nós já vamos caminhar para 1 hora de live. Tá? Eu gostaria já de te agradecer pela tua generosidade, por estar aqui conosco, abrindo um pouco o teu tempo aí, né? A gente sabe, trabalha bastante, né? Tá de folga hoje, mas está aqui de uma forma muito generosa, compartilhando com a gente essas informações tão importantes para poder estimular nossos enfermeiros, né? A entrarem realmente no processo e partir para os Estados Unidos. Raul, você teria alguma outra coisa que você quisesse falar, que você pudesse agregar ao conhecimento desses enfermeiros? Alguma coisa peculiar que aconteceu aí quando você chegou? Algo que queira compartilhar conosco? Eu vou dizer umas coisas que eu tenho umas anedotas, eu não sei como dizer em português, mas eu me lembro que o segundo dia que eu esteve no hospital, que eu estava no hospital, no segundo dia de orientação,
eu fiquei confundido com um paciente pressionou um botão e então uma alarma começou a sonar. E então a enfermeira disse para mim, Raul, você pode ir ah, como se diz apagar em português? A alarma? Desligar. Desligar a alarma. Então eu pressionei color azul. E o color azul é o código de paro. Então, quando eu pressionei, começou e todo o personal correu até a habitação onde eu estava. Eu fiquei nervoso, eu fiquei espantado porque não sabia o que estava acontecendo e agora eu sei que esse botão é um botão de alarma máxima, um paro. Quando você entra em paro, você vai pressionar esse botão e então o personal estava assustado. E então, quando eles deram conta que é um erro da minha parte, então ficaram oh my God, this is just a mistake. Essa foi minha primeira experiência e a segunda que eu não contei para ninguém essa experiência, que eu estava no Walmart fazendo as compras e então a americana começou a falar comigo que eu falei que eu era mexicano. Então ela pediu matrimônio para mim, ela ofereceu residência no Walmart. Você pode imaginar. Então, quando eu perguntei para um colega que eu precisava umas coisas, ele falou, ele me disse que fora no Walmart, porque no Walmart você pode encontrar de todo. Então, quando eu fui, eu encontrei uma americana que propôs matrimônio, então eu falei para ele, e quando ele falou para mim que eu podia encontrar de todo, incluso matrimônio, você pode encontrar no Walmart. Ela te pediu em casamento, no caso, né? A gente fala aqui no Brasil que pediu em casamento. Ela pediu casamento, ela ofereceu residência para mim, para meu filho, e eu falei para ela, você é muito amável, mas eu agradeço a sua proposta, mas eu vou ter minha residência pelo hospital, sem casamento. Então, eu fui muito engraçado, porque não, eu fui para comprar comida, não para pedir casamento. Não buscar uma noiva, né, Raul? Essa é a minha experiência. E eu vou aconselhar a pessoas que estão no processo, sejam pacientes, tenham disciplina, e vocês não existe o trabalho perfeito. Eu acho que a gente que quer um estado, por exemplo, Chicago, ou Los Angeles, ou Miami, é porque são lugares muito lindos, mas não, você tem que tomar a primeira. Eu acho que nós não temos experiência nos Estados Unidos e nós temos que primeiro fabricar essa experiência, porque você pode ser uma enfermeira muito experimentada no seu país. No seu país você já provou que você é uma das melhores, mas você tem que provar agora nos Estados Unidos ser uma das melhores. Eu recomendo que você tem, se você realmente quiser trabalhar aqui nos Estados Unidos, você tem que sacrificar muitas coisas. Por exemplo, no meu caso, não gosto muito do frio, mas eu tenho que amar o frio, porque eu moro agora em um lugar muito frio, muita neve. Eu tenho que ter uma boa atitude, porque eu tenho trabalho, eu tenho uma casa, então não vou encontrar o trabalho perfeito. Por isso, eu que aconselho, se seu trabalho é um estado que talvez você diz, não é o estado que eu quero, você tome essa oportunidade, faça experiência. Após 3 anos, você pode mudar o estado que você quiser. É muito mais fácil com a ajuda do equipe de NASH. NASH sempre vai estar com vocês agora e após 3 anos. Eles podem colocar
um outro hospital depois de 3 anos. Mas eu sugeria aqueles que não vai aceitar uma oferta laboral porque não é no estado que eu quero, você aceita, você tem que fazer primeiro experiência aqui nos Estados Unidos, pois você pode conseguir qualquer outra parte que vocês gostem, porque vai ser muito mais fácil. E fazer networking também, né, Raul? Fazer sua rede de contatos, aí conhecer mais pessoas. O negócio é chegar aí. Sim, isso é importante. O ponto é chegar primeiro aqui, você começa a sua experiência, após você pode ir onde você quiser. Claro. E, gente, já pegaram com o Raul a dica, né? Não apertem a luz azul, porque indica parada cardíaca, não é, Raul? Isso, indica parada cardíaca, e então todo mundo estava correndo. Eu lembro que ao final do plantão eu pedi desculpas para a chefe. Eu falei para ela, eu vou pedir desculpa. Ela falou, não, está bem. Mas eu falei com ela somente para romper o hielo. Eu disse para ela que a verdade que porque eu pressionei o botão azul é porque eu queria ver que tão rápida ela era para correr. Então Sim. ela riu, e então isso foi uma experiência no segundo dia. Claro, toda experiência a gente vai aprendendo todos os dias um pouco mais, né, Raul? Essa tem a vida nos nossos países, não seria diferente num país que não é o nosso, né? Que estamos começando a nossa adaptação. A Luciana está dizendo que meu marido trabalha aqui, então não posso mudar de Miami. A situação da Luciana é que o marido dela mora em Miami, trabalha em Miami, então ela precisa ficar por aí. Luciana, não tem problema, pode iniciar o processo conosco e a gente consegue algo para você. Só não posso te prometer que vai ser do jeito que você quer, tá? Mas até você terminar o processo, você é preparada, tem uma equipe de coaching que te acompanha e a gente consegue sim. Como os Estados Unidos, gente, tem essa carência de enfermeiros, isso não é uma falácia, tá? Isso é um fato real. Nós temos empresas no Brasil, por exemplo, fazendo recrutamento para os Estados Unidos há mais de 20 anos. Para vocês verem como a coisa é antiga, né? E não somente no Brasil, porque tem empresas que buscam a nível mundial, né? Filipinas, Honduras, etc. O Tenest Group é mais uma empresa, né? Mais uma assessoria que trabalha fazendo esse tipo de recrutamento, porém com uma bagagem muito substancial. Nós existimos desde 1992. Temos a sede na cidade de Chicago, no estado de Illinois. Ou seja, a empresa tem mais de 3 décadas trabalhando junto com os hospitais dos Estados Unidos. Temos uma equipe de enfermeiros americanos lá, que assessoram vocês tanto aqui quanto lá, né? Como também assessoraram o Raul, quando o Raul chegou nos Estados Unidos, né? Então, vocês são acompanhados desde o beabá, desde o good morning, até o inglês mais avançado, a chegada lá no sponsor, a sua adaptação. Estamos com vocês 100% o tempo todo. E hoje, para mim, é um prazer muito particular, Raul, ter trazido você, porque você é um enfermeiro 100% Nest Group, né? Você não fez assessoria com outras empresas, começou conosco, terminou conosco, chegou aí conosco, está aí conosco. Então, tem muito mais experiência e vivência para poder passar para a gente essa informação. Não somente, né, por toda a sua luta, que nós acompanhamos de perto, mas principalmente por esse apoio que o Nest dá, desde que vocês começam conosco até a chegada no sponsor, né, Raul? Creio que isso foi bem interessante para você também, né? E, galera, você acredita quando elas dizem que elas cumprem, elas se cumprem, elas cumpriram comigo. E eu estou agradecido com elas, porque eu estou aqui nos Estados Unidos e eu estou aqui porque grande parte do processo nas ajudou, porque elas dizem que cumprem, e efetivamente eles cumprem com o que eles estão falando. Então, você acredita em o que eles, quando elas dizem que cumprem, porque eu sou a prova que eles cumprem. Eu estou aqui nos Estados Unidos, trabalhando, cumprindo meu sonho, e eu, graças à ajuda do NAS. Claro, logicamente depende muito do enfermeiro, né, Raul? A dedicação para tentar, aprender inglês, fazer toda a preparação, né? Mas a gente apoia em tudo. Isso. Eu falei assim, porque quando você chegar aqui nos Estados Unidos, NAS, e quando você vai ver totalmente
todo o suporte que você vai receber. E quando você chega no aeroporto, seguramente vai estar lá ou ali alguma pessoa do NAS para ajudar que sua transição seja muito amigável, que não seja complicada, que vocês não sentam que estão sozinhos, não. Isso aí. Bom, Raul, muito obrigada pela tua participação, meu amigo. Desejo para você toda a felicidade do mundo, que você conquiste cada vez mais o seu espaço aí e nos represente muito bem, né? Afinal de contas, é enfermeira internacional, levado pelo Tenash Group, trabalhando nos Estados Unidos. Vou pedir para você deixar uma mensagem final aí para os nossos colegas, né? Para que eles possam realmente estruturar isso dentro da cabeça e entender que é perfeitamente possível. Não é fácil, mas nada é fácil para a enfermagem realmente, né? Mas para poder ter salários excelentes e valorização profissional, tá valendo a pena, né, Raul? Deixa uma mensagem final para o pessoal para poder se despedir, por favor. E se vocês quiserem trabalhar aqui nesse hospital onde eu estou trabalhando, eu falei com minha chefe e ela disse, eu tenho muitos colegas que estão fazendo o processo, ela disse que ela está feliz que vocês venham aqui trabalhar e que vocês comecem uma nova vida, porque você vai ter aqui muitas coisas boas. E o que eu quero falar para vocês que vão começar ou que estão no processo, vocês não percam sua esperança, você vai conseguir, mas você tem que ser disciplinados, muitos, como dizem os colombianos, juiciosos, muito disciplinados, para que vocês consigam seu sonho. Vocês, algumas etapas do processo, você vai sentir que não está aprendendo nada, que não está avançando, mas isso é parte do processo, é normal sentir isso, mas você continue porque você vai conseguir seu sonho. Se o seu sonho realmente é trabalhar aqui nos Estados Unidos, você tem que ser disciplinado e estudar dia a dia, até conseguir seu processo. É possível. Isso aí, Raul. Bom, Raul, muito obrigada. Te desejo uma boa noite, um bom descanso. Agradeço a todos vocês pela participação, gente. Como eu já falei, né? Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato com a gente, tanto pelo nosso número de WhatsApp, também pelo direct do Instagram. Raul já se colocou à disposição de vocês para ajudá-los, né, em qualquer dúvida que vocês tenham, que não tenham tido tempo, né, de perguntar aqui na live. Essa live vai ficar gravada, tá? Tanto nas nossas redes sociais, quanto no nosso canal no YouTube, para que vocês possam assistir depois quantas vezes quiserem. Compartilhem com os amigos de vocês e vamos realmente divulgar essa informação, porque a informação boa tem que ser divulgada, né, gente? Bom, agradeço a todos vocês aí, desejo uma boa noite, um bom descanso e um prazer estar com vocês essa noite. Raul, mais uma vez, muito obrigada, beijo grande. Obrigado pelo você, minha amiga querida, que eu estou aqui à disposição de você quando você quiser. Eu vou estar aqui. Beleza, Raul. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.